Olá, amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Marcos Paulo, professor de História Geral, também com formações em História do Brasil e História da Arte. E hoje eu estou voltando aqui, primeiramente, para agradecer assim, a todos que têm ouvido o podcast História e Arte, né? Por vários canais de podcast, como a Anchor, o Spotify, o Amazon Music, a Amazon Alexa, Audio Bible, Web Browser, Google Podcasts, Radio Public, entre outros. Tá bom? Muito obrigado. E aos países aqui que eu até anotei, para não esquecer, eu agradeço a todos que têm ouvido no Brasil, em especial no Brasil, que tem uma galera muito legal ouvindo, principalmente por estar em português, né? O nosso público maior no Brasil, pessoas nos Estados Unidos, Portugal, França, Japão, Uruguai, Espanha, México, Suíça, Áustria, Itália, Argentina e Alemanha. Gente, muito obrigado. Isso só me anima a continuar produzindo conteúdos para vocês, assim, ligados ao mundo da história, ao mundo das artes. E a esses dois mundos quando eles se complementam, né? História e arte. Que é essa ideia dos podcasts, não muito longos, descontraídos e sempre sendo bem assim objetivos, o mais objetivo possível. Hoje eu tô gravando esse novo podcast para falar sobre um autor brasileiro. Temos falado muito sobre literatura, né? Sobre artistas brasileiros da área da escrita. E eu gostaria de falar sobre um autor muito conhecido, principalmente por um livro que é muito usado nas universidades, que é o Paulo Freire. O Paulo Freire, só para falar brevemente sobre ele, foi um sociólogo, tá? Um sociólogo brasileiro, o Paulo Freire. Paulo Freire não, desculpe, Gilberto Freire. É que tem os dois, gente. Tem o Paulo Freire e tem o Gilberto Freire, que são praticamente contemporâneos. O Paulo Freire, ele é por causa do sobrenome, eu confundi, perdão. Hoje vamos falar sobre Gilberto Freire, perdão. O Paulo Freire, só para comentar, ele foi um pedagogo muito famoso, considerado um dos pais da educação do Brasil, se não o pai da educação no Brasil. Porém, hoje vamos falar sobre o Gilberto Freire, tem o mesmo sobrenome. Eles são praticamente contemporâneos, são praticamente da mesma época, assim, do início do século XX, praticamente. O Gilberto Freire, literalmente, é do início do século XX. Ele nasceu em 1900 e veio a falecer em 1987. É sobre ele que vamos falar hoje. O Paulo Freire, por isso que eu digo que ele é quase um contemporâneo, ou é um contemporâneo, nasceu em 1921, quer dizer, 21 anos depois do Gilberto Freire, e veio a falecer em 1997. Mas, posteriormente, podemos falar também sobre Paulo Freire, tá bom? Que no caso foi pedagogo, e hoje vamos falar sobre o sociólogo Gilberto Freire. Gilberto Freire ficou muito conhecido por seus livros, principalmente o Casa e Senzala, né? O livro Casa e Senzala, que é muito utilizado nas universidades, um livro sobre sociologia ligado à questão escravocrata. E hoje eu até vou falar sobre um dos livros dele que eu terminei hoje mesmo, um conto, né? Que é muito interessante. É um conto falando sobre o Recife. O Gilberto Freire era natural do Recife, tá bem? E ele fez também, só para comentar, ele fez um manifesto na década de 1926, chamado Manifesto Regionalista, onde ele justamente trazia a ideia de elevar a cultura regional, ou seja, a cultura local, e com as características da cultura local. Ou seja, trazendo essas características do que tinha naquela região, ou seja, não ficar só naquelas cidades, grandes cidades, a ideia do cosmopolita, né, das grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, as cidades menos vistas, né, como por exemplo a cidade do Recife, no estado de Pernambuco, seria a ideia de poder mostrar que também produz cultura. Beleza, gente? Então, só para poder falar um pouco mais de Gilberto Freire, eu comentei essa questão, né, do livro Casagrande Senzala, porém eu quero falar hoje basicamente do livro que eu li dele, dentre tantos outros livros, né, esse não é tão conhecido, porém muito interessante, e foi uma das leituras
do grupo que eu já comentei com vocês, o Ready to Read, que eu ainda vou apresentar para a galera lá. Estou trazendo para vocês primeiro, que é o... Deixa eu só confirmar aqui o título do livro, Assombrações do Velho Recife, ou melhor, do Recife Velho. O Assombrações do Recife Velho seria uma coletânea de contos, né, ou crônicas, baseadas em histórias reais, ou seja, em que sentido histórias reais? De pessoas que narraram para ele. E com base nessas histórias, ele juntou essas histórias e fez um livro. Ou seja, ele não criou as histórias propriamente ditas. Ele basicamente repassou as histórias que ele coletou. Ele tinha muito essa questão de não só trabalhar com a sociologia, né, com o estudo da sociedade, mas também a questão da história. Ele gostava de história e a antropologia, né, o estudo do homem, o estudo do ser humano. Então, nesses três quesitos, essas três áreas irmãs, ele desenvolvia seus livros, suas obras. E aí uma delas é essa, que é o Assombrações do Recife Velho, que vem a dizer o quê? Justamente isso, é literalmente falar sobre histórias que pessoas contavam entre o final do século XIX para início do século XX, até tem algumas histórias do século XVII e século XVIII do Recife, propriamente da cidade do Recife, no estado de Pernambuco, e naquela época ainda, no caso 17, 18, província, né? Posteriormente veio a ser estado de Pernambuco. E ele vai narrando histórias, por exemplo, como a gente conhece do nosso folclore brasileiro, muito contado por Monteiro Lobato. Aqui ele conta a história ainda mais do que Monteiro Lobato, podemos dizer. Algumas parecidas como Mula Sem Cabeça, Mulher do Vestido Branco, né? Bem histórias assim desse gênero, histórias de fantasma, de fantasmas, de vultos, e em casas assombradas, muitas histórias desse gênero. Mulheres que dormiam com seus maridos e à noite viravam mulas sem cabeça. Deixa eu pensar, assim, eu não quero dar muito spoiler, mas estou contando para vocês lerem o livro depois, que vale a pena. Até situações de santos mesmo da Igreja Católica Apostólica Romana, que suavam, as pessoas viam o santo suar, a imagem, porque a população do Recife estava em guerra, estava passando por um período de guerra, e aí devido a isso o santo padroeiro suava de nervoso por causa do seu povo que estava sofrendo com a guerra. Então assim, é muito interessante esse livro do Gilberto Freire, esse livro com essa coletânea de histórias, né, de crônicas e contos que ele reúne e transforma nesse livro chamado Assombrações do Recife Velho. É possível obter esse livro de forma paga, se for físico, né, ou gratuitamente. Foi o meu caso, eu consegui de forma gratuita, no caso no site E-Livros, onde vocês conseguem achar muitos livros gratuitos do formato digital. Eu creio que em outros sites vocês também encontrem. Na Amazon não tenho certeza se há ele disponível gratuitamente, mas eu sei que nesse site vocês encontram, tá? Só ir no Google E-Livros, vocês encontram esse livro de forma gratuita, em domínio público. Beleza, gente? Então, assim, falando basicamente isso, eu não vou me estender muito. Eu queria trazer essa ideia desse livro, que é muito, muito legal. É uma história diferente, né? Para quem não está acostumado a ler ter esse tipo de leitura. Eu, particularmente, não costumo ler histórias de terror, apesar que eu não pense assim, se for um terror, é um terror muito leve. Não é nada muito pesado, mas é interessante porque faz parte da nossa história, a história do Brasil, e como eu disse, é uma história regional, uma história local do Recife, propriamente do Recife. Então era o foco do Gilberto Freire, não somente levantar essas histórias, né, que no caso é um livro especificamente voltado a assombrações, né, ao sobrenatural, mas ligado à cidade do Recife, ou seja, a questão do regionalismo, tá bom? O Gilberto Freire também é considerado um dos modernistas, né? Artistas do período modernista do Brasil, e que lutavam contra questões como a eugenia, que também teve grande poder, assim, grande força no mesmo período que o Gilberto Freire. Para quem não sabe, a eugenia é a mesma, vamos dizer assim, a mesma linha de pensamento que foi adotada por Adolf Hitler, né? Posteriormente, já nos anos 30 para os anos 40, né, o nazismo, que seria a ideia de uma raça pura,
de uma raça que não existe, isso caiu por terra, tá? A ideia da eugenia não existe, não é real, e que seria uma ideia que pessoas caucasianas, né, pessoas louras, de olhos claros, brancos, seriam mais inteligentes e afins. E detalhe, muitos eugenistas da Europa achavam que pessoas que viviam nos trópicos, ou seja, nós, por exemplo, brasileiros, seríamos menos inteligentes e fadados a sermos preguiçosos por causa do calor. Outro pensamento assim totalmente deturpado com relação aos brasileiros. Até porque, independente do calor, que realmente em alguns períodos temos, né, e também de algumas regiões do Brasil, isso não tem nenhuma ligação com o fator de inteligência ou fator de desenvolvimento. Isso é um outro fator que caiu por terra. Mas são questões que estou trazendo aqui porque tem ligação ao período em que Gilberto Freire viveu, tá? Em especial aí anos 20, década de 20 a década de 1930 no Brasil, tá bem? Essas ideias da eugenia e afins. E Gilberto Freire lutava contra isso, em especial para que, no caso, o Manifesto de 1926, que ele encabeçou, ele esteve à frente, lutava para que a cultura local fosse vista, e a ideia da miscigenação brasileira, ou seja, essa mistura de escravos africanos com índios e outras misturas, né? Que geram o que nós somos hoje, um povo miscigenado, ou seja, misturado. A gente volta àquela ideia e que isso gera o relativismo cultural, né? Que cada região tem sua cultura, e isso é relativo, tá? Num podcast mais antigo. Então é bem legal assim, a gente ver esse apanho geral sobre a vida de Gilberto Freire, né? Que atuou como escritor, como sociólogo, antropólogo, historiador. Formação própria dele, específica dele, ele era sociólogo, mas também atuou com essas obras de ficção, atuou como jornalista, atuou como poeta, como pintor, tá? E é considerado um dos sociólogos mais importantes do século passado, do século XX. E destaco esse livro para vocês, esse livro que eu terminei de ler hoje, tá? Assombrações do Recife Velho, ou do Velho Recife, tá ok? Muito bom, particularmente gostei muito das Assombrações do Recife Velho, que seria o Recife do passado, né? E esse livro aqui é muito conhecido, que eu ainda não li, mas eu tenho interesse em lê-lo porque ele é história pura, além da questão sociológica, né, e antropológica, história pura, que é o Casagrande Senzala, muito dito, muito comentado, muito provavelmente vocês já ouviram falar dele, também escrito por Gilberto Freire. Tá bom, gente? Como eu acabei deixando o comentário aqui sem querer, porque eles têm o mesmo sobrenome, posteriormente eu vou falar um pouco também sobre o pedagogo Paulo Freire, conhecido também como um dos pais da educação do Brasil. Tá bem? Ou o primeiro pai da educação do Brasil, né? O principal pai da educação do Brasil. Assim como comentei já sobre Darcy Ribeiro, que é um dos grandes, eu particularmente sou grande fã dele, Darcy Ribeiro, que foi o criador da escola de tempo integral no Brasil, entre outros projetos, indigenista, né? Desenvolvia projetos voltados aos índios, entre outros. Vou posteriormente falar sobre o Paulo Freire também, que é um contemporâneo do Gilberto Freire. Apesar do sobrenome, eles não têm parentesco direto. Tá bem, gente? Não tem parentesco. É uma questão de sobrenome. Enfim, é isso. Tá ok, gente? Espero que vocês tenham gostado desse podcast breve, falando sobre Gilberto Freire e algumas obras dele, história dele, de forma bem resumida, né? E fica aí a dica desse livro, como comentei, histórias, no caso, Assombrações do Recife Velho, e também esse outro livro que parece ser muito legal, eu ainda vou ler, que é o Casagrande Senzala, cai muito em provas de vestibular, de Enem, tá? Vale a pena o conhecimento dessas obras do Gilberto Freire, do sociólogo Gilberto Freire. É isso, então encerro por aqui esse podcast e nos vemos numa próxima história aqui no nosso canal História e Arte. Um abraço a todos, até lá.